importante, gente, porque aqui parte da nossa história é preservada exatamente. Eu estou no laboratório de restauração e preservação aqui do Centro Cultural da cidade de São Paulo. E para entender um pouco como funciona esse espaço, que obras são trazidas para cá, nós vamos conversar com a Cláudia, ela que é responsável pelo local. Cláudia, muito obrigada por falar conosco e eu já quero começar te perguntando como foi a fundação desse espaço. O Centro Cultural ele existe há 43 anos. Né? Então, ele foi inaugurado em 1982 e, desde a sua inauguração, várias coleções pertencentes ao município de São Paulo vieram para cá, para o Centro Cultural. Então, hoje, a gente abriga 5 coleções, que é a coleção de arte da cidade, que é referente à obra de artes, o arquivo multimeios, que era o antigo IDART, o Departamento de Documentação e Informação Artística, a discoteca Oneida Alvarenga, que está fazendo 90 anos esse ano, e o acervo Núcleo Memória, que é uma memória institucional, o acervo histórico da discoteca Oneida Alvarenga, que inclui a missão de pesquisas folclóricas, que é um acervo tombado pela Unesco. E aqui, quais obras vocês restauram? A gente conversou anteriormente e você me disse que não é apenas livros, porque quando a gente fala de restauros históricos, a gente pensa muito em livros, né? Tem livros também, mas também existem outras obras, inclusive documentos, é isso? Isso mesmo. O nosso acervo ele é muito diverso e compõe de várias tipologias. Só para você ter ideia, a gente tem cerca de 2 milhões de itens museológicos aqui no Centro Cultural. Então, como essas coleções são diferentes, a gente tem obra de arte, tem documentação em papel, um acervo fotográfico de quase 200 mil fotos, né, registros fotográficos, filmes, objetos em tridimensionais, em palha, em tudo. Qualquer tipo de suporte a gente tem aqui no Centro Cultural. Então, a prioridade, qual que é? A gente tenta fazer um trabalho de preservação, conservação e preservação. Isto é, quando chega no restauro, já é um processo que o objeto está mais danificado. Né? Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer uma conservação preventiva, né? Incluindo higienização, pequenos reparos, melhoras de acondicionamentos, guarda em que o objeto fique mais preservado e a gente possa dar para ele uma salvaguarda, uma garantia de salvaguarda, uma longevidade para ele. E existem locais específicos que encaminham esses materiais para cá? Não, na verdade é assim. As coleções, elas ou recebem doação, ou os objetos são encaminhados de uma outra maneira, por programas de exposição, por doações de artistas, que sejam obras. E aí as coleções, as coordenações dessas áreas, elas fazem toda a catalogação, todo o processo de doação para a instituição. Isso é, nada que chega aqui não está legalmente aqui, né? Ele precisa estar já vinculado ao nosso acervo para vir para tratamento. Então, elas recebem, elas fazem todo o processo de identificação, catalogação e destinação, aí vem para cá. E a partir daqui a gente começa a fazer todos os processos, né? Ou uma obra de arte, ou um documento, ou um livro necessita. No caso dos livros, a gente tem muitos livros. Só para você ter ideia, a gente tem uma coleção na discoteca que é da Dona Oneida Alvarenga, que recebe o nome Discoteca Oneida Alvarenga, que ela foi a idealizadora. Ela foi aluna do Mário de Andrade e ela foi a idealizadora da discoteca. Então, quando ela faleceu, a biblioteca dela veio para cá, né? E
também nós temos aqui mais de 2.500 livros que ela usou para idealizar a discoteca, para ter essa formação intelectual da função da discoteca. Então, ao todo, só ali nesse acervo, pequeno acervo, nós temos 4.000 livros, né, que já foram tratados, higienizados e estão já disponíveis para o público, né, para o consulente que queira pesquisar aqui. E todos os acervos, eles são abertos à consulta. Alguns mediante agendamento, né? Porque os acervos, tem acervo que fica em reserva técnica, então ele precisa de um tempo de saída do local climatizado para o local externo. E outros acervos também que são fechados, mediante consulta para pesquisador. Mas nós temos também a discoteca, que é aberta, nós temos todo o espaço do Centro Cultural, que também fala sobre a memória dele, né, que é um espaço muito grande e que recebe o público de diversas origens, não digo nem origens, mas jovens, adolescentes, adultos, uma programação intensa nós temos aqui, né? Então, fora a programação, é uma surpresa quando as pessoas descobrem que aqui também a gente tem um acervo tão rico, né? Inclusive, um dos acervos, que é a coleção de arte, é o acervo Antiga Pinacoteca Municipal. Isto é, nós temos obras no edifício Matarazzo, no TCM, na Biblioteca Mário de Andrade, na Câmara Municipal. Então, assim, as obras de arte do município também passam por gestão do Centro Cultural. E como saber qual é o momento em que a obra ela precisa de um restauro ou de uma conservação? Esse trabalho, ele é feito a partir de, essa obra ela tem tantos anos, então a partir desse período ela precisa passar por um restauro. Existe esse tempo já pré-programado ou não? Olhou para a obra, eles vêm até aqui, vocês olham e vocês dão esse diagnóstico de sim, essa obra precisa de um restauro ou precisa de uma conservação? Isso, na verdade, a gente não faz a datação, porque pode ser alguma coisa muito recente, que a gente recente de 20 anos é muito recente, e não está em bom estado, entendeu? Então, a gente não classifica por data, mas a gente classifica pelo estado de conservação da obra. Por isso que a gente, quando vai fazer um tratamento, a gente faz um laudo de estado de conservação. Isto é, a gente identifica os danos da obra. Se um livro tem rasgo, se a capa está solta, se a gravação da capa já não existe mais, se a costura está arrebentada, então vai. Tem outros que só precisam de uma simples limpeza, que seria a higienização, que é feito com trincha, algodão e um processo mais delicado. E tem outras que praticamente a gente só higieniza e acondiciona. O importante é estar higienizado e acondicionado, porque daí a gente garante. Então, a datação, ela fica em segundo plano, fica no sentido de registro, ou então, por se tratar talvez de uma obra rara, de uma exclusividade, de um objeto único, entendeu? Então, aí sim, a gente também faz um tratamento diferente, né? Um acervo muito importante. A gente tratou agora um acervo, está tratando, inclusive, de um maestro, Martin Brown Wieser, que participou da missão de pesquisas folclóricas, que foi idealizada também pelo Mário de Andrade e que está fazendo quase 100 anos, né? Que é da década de 30. E esse maestro alemão, e quando chegou para a gente, veio objetos pessoais, desde o passaporte da mulher, da filha, que também era uma musicista, maestra, e várias partituras, e tudo que ele colheu, cartas em alemão descrevendo João Pessoa, na década de 30, o interior do Nordeste. Então, hoje isso é uma relíquia, porque elas são tratadas como os documentos únicos, né, que a gente não tem em outro lugar, e que faz um registro de época. Você me disse que vocês recebem muitos materiais, né,
não só livros, como obras de arte, tem a parte da encadernação, mas como vocês priorizam o que vai ser feito primeiro, já que são muitas obras? Como que vocês veem assim, ah, não, esse precisa fazer antes, esse precisa fazer depois, essa obra é mais importante? Na verdade, nós aqui no laboratório, os conservadores, nós somos divididos em equipes. Então, uma equipe trabalha para uma coleção, a outra para outra, e assim a gente vai. Quando a gente precisa fazer algo que é muito grande, assim, que demanda né, o esforço de todo mundo, a gente faz um tipo mutirão para tratar. Por exemplo, logo foi em 2020, bom, 2023, não lembro muito bem, a gente teve um projeto em que tratou 14 mil documentos de um acervo. Então, a gente trabalhou em mutirão. A gente para de trabalhar nas coleções em si e faz um mutirão para tratar e acondicionar esse acervo. E aí, cada uma trabalha no seu respectivo correspondente. Quantas pessoas estão envolvidas na restauração de uma obra? Quantos profissionais são necessários para fazer todo esse trabalho? Depende, né? Se for uma obra artística, né? Uma pintura, uma escultura, no geral, 2, 3 pessoas, né? E aqui nós somos mais ou menos em 10 pessoas, trabalhando nos acervos, dividido em 5, né? 5 acervos, mais ou menos 10 pessoas. E qual o tempo que vocês levam em média para fazer um restauro? É um processo demorado? Às vezes, sim. Às vezes você fica mais de um mês em uma obra só, porque exige uma complexidade, exige secagem de colas, exige secagem de pigmentos. Então, tudo isso demora mais. Mas, em livro também. Às vezes você pega um livro, que ele é um livro muito importante, é um livro que a gente só tem um exemplar e que ele é de uma importância muito grande. Então, a gente não faz uma encadernação comercial, a gente faz uma encadernação e restauração com todos os princípios da conservação preventiva já estipulados internacionalmente, né? Mas assim, no livro é uma pessoa só, uma pessoa por livro, né? Não ficam 2, 3, não. É individual o processo. O processo de tratamento de documentos também é individual, né? O processo já nas obras de arte, a gente reúne mais conservadores. Quantas obras vocês fazem por ano, mais ou menos? Olha, a gente tem uma estimativa aqui no laboratório em 3 anos, nos 3 últimos anos, nós fizemos cerca de 71 mil obras. Assim, incluindo de grande porte, desde fotografia, negativos, documentos textuais, DVDs, tudo foi higienizado, catalogado, fita rolo, tudo foi entrado. Então, deu 71 mil. Existe alguma dificuldade no dia a dia de fazer esse trabalho? Alguma coisa que acaba atrapalhando vocês, não só no cuidado, na preservação, ou no próprio manuseamento dos materiais? Eu acho que todo trabalho tem a sua dificuldade, né? Aqui, por exemplo, a gente, como é um espaço muito grande, às vezes a gente tem a dificuldade de locomoção dos itens para o laboratório, porque o laboratório a gente está localizado num lugar muito distante das guardas, né, dos objetos, das reservas. Então, existe uma certa dificuldade, às vezes uma dificuldade de material, mas eu acho que a gente trabalha bem com isso, sabe? A gente consegue suprir as nossas necessidades. O Centro Cultural também, a direção, a gestão, eles sempre estão dando apoio e fortalecendo o núcleo de acervos. Então, eu acho que a gente consegue trabalhar de uma maneira uniforme. Quais são os materiais que vocês utilizam para fazer esse trabalho de um processo? Vamos supor, de um processo de restauração de livro, né? De encadernação, restauração e encadernação de livro. A gente precisa, primeiro,
dos materiais, mas eu vou falar antes. Desmontar todo o livro, tirar a capa, tirar tudo. Desmontar costura, costurar tudo de novo, numerar páginas, os cadernos, né? Porque não pode ter erro, né? De numeração. Daí a gente precisa de um papelão especial, de capa, de gravador, né? De folhas de ouro ou prata para gravar o título do livro. Precisa de material de encadernação, precisa de papel japonês, cola especial, ferro para secagem, né? E outros materiais, entretelas e pincéis especiais, álcool, tudo precisa. Por exemplo, este livro aqui. Esse livro aqui, ele é um livro de... Não vou enxergar. Né? É um livro que pertence à nossa coleção. Meu Deus. Bandeirantes do Oeste. É da editora universitária Litada do estado de São Paulo. Então, este livro, ele é um livro... Veja o ano aqui. Acho que não. Ele é de 1979, gente. Antigo, hein, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Pedir pro Vini mostrar. Aqui, ó, Vini. Dá pra ver? Ó, aqui em ciminha. 30/8/1979. Antigo, né? Antigo, não é um dos mais antigos, mas é antigo. Então, o que, que a gente faz? A gente analisa o estado do livro, se essas partes elas já estão com algum sinistro, ou então precisam ser reavaliadas. E aí, a partir disso, se faz a higienização, pequenos reparos, parte do que está faltando, né? Então, tudo isso é feito aqui. E aí, a gente consegue, depois, viabilizar esse livro para o público, né? Enquanto ele não está tratado, não dá. Porque, senão, né, a chance dele ser prejudicado ou ter uma piora no seu estado de conservação aumenta. Esse livro aqui, ele já passou, ele vai passar por restauro? Ele passou por higienização. Nós temos outros livros que dá para fazer uma comparação, depois também eu vou mostrar mais detalhadamente para vocês, mas que... novo. Desculpa. Mas que dá para entender bastante o que a gente faz aqui, né? É um processo muito cuidadoso e a gente tem muito carinho por esse trabalho, que é um trabalho que a gente sabe que a gente saindo daqui, a gente indo, né, vindo outras pessoas, esse trabalho vai continuar e os acervos vão estar preservados. Por exemplo, este daqui, né? Esse, em comparação a esse livro, ele já foi reencadernado, né? Ele recebeu uma nova capa. No entanto, o que, que a gente faz? A gente tenta manter a originalidade dele, né? Então, nada aqui é subtraído, né? Então, a gente mantém a originalidade. Esse papel, existia um tipo de papel, né, nos anos... entre 30 até 60, que tinha no seu fabrico muita lignina. Isto é, do próprio eucalipto isso. Então, ele deixava o papel muito amarelado, né? Então, o que, que acontece? Esse não tem tanto, mas essas folhas amarelas é da própria composição do papel, ou às vezes uma oxidação, né? Mas a gente tenta manter a originalidade. Não se faz, por exemplo, um clareamento de áreas, porque esse tipo de coisa mesmo, às vezes a gente vê até no sebo, né? O livro é antigo, mas está todo branquinho e tal. Mas é porque eles passam um clareador, né? Um produto que clareia, mas esse produto continua agindo mesmo você tendo secado, lavado, tudo. Então a gente não faz isso. Não está no Código de Ética dos conservadores de conservação passar produtos que possam, né, prejudicar o suporte. E ele perde também, de certa forma, um pouco da identidade dele, né? Porque é um livro histórico, não é um livro que você comprou hoje. Exato. Eu falo assim, né? A gente não pode comparar com um processo de cirurgia plástica, né? Porque a gente acaba, né? Às vezes você tem tantos anos, parece muito menos, mas a gente, em nenhum momento, a gente tenta fazer isso. A ideia é realmente de garantir a salvaguarda e longevidade.
Você me falou que as pessoas podem ter acesso a essas obras. Como que funciona? Nos 4 acervos, que é memória, acervo histórico, coleção de arte e arquivo multimeios, precisa vir pesquisar, fazer uma consulta do que você quer ver, porque são acervos restritos à reserva técnica. Mas nós temos a discoteca, que é um acervo de consulta espontânea, que qualquer pessoa pode chegar, pedir livro, partitura, ouvir música, né, que vai estar disponível. Isso não é um entrave. Falar que os outros acervos precisam de consulta é porque tem uma regra, né, que a gente precisa climatizar, desclimatizar os acervos para eles saírem ou entrarem da reserva. Ou reserva que realmente, em qualquer lugar, museu, uma reserva de obra de arte não é aberta ao público. Né? É um lugar de extrema importância, então não fica disponível apenas pesquisador ou alguma instituição que precisa muito consultar, e aí a gente faz esse acesso. E também tem uma outra coisa que a gente faz que é muito interessante, que a gente empresta nosso acervo para outros museus, para dentro e para fora do Brasil também. Então, a gente empresta para instituições, a maioria de São Paulo, né? São Paulo tem um grande fluxo, né, de museus e exposições, mas a gente também empresta para o exterior, por exemplo, uma exposição da Tarsila do Amaral, uma exposição de modernistas, aí o acervo já foi agora há pouco tempo, foi para a Inglaterra, para a França, para a Suíça, para a Espanha, entendeu? Então, é muito importante a gente poder externar também o nosso acervo. Não, e é muito legal, né, Cláudia, de ter esse contato das pessoas com obras que às vezes elas acabam não conhecendo, não tendo acesso, como você mesmo falou, é um mundo que acaba sendo muito restrito, né? As obras elas ficam lá guardadinhas, até por proteção, historicamente falando, né, para não se perder, para não estragar, porque não é todo mundo que tem o cuidado que tem que ter, a gente sabe que são obras muito importantes para o nosso país, para a nossa cultura, são escritores, são pintores que fizeram história, são pessoas muito importantes, mas também é importante que as pessoas conheçam essas obras e tenham acesso a esses trabalhos. Isso, a gente aqui no Centro Cultural, a gente tem uma supervisão de curadoria, especificamente de artes visuais, que trabalha diretamente com o nosso acervo, com outras coisas externas, mas elas têm o cuidado de ter essa visão de proporcionar ao visitante do CCSP uma amostragem, né, daquilo que a gente tem. Então, invariavelmente, de 3 exposições por ano do nosso acervo, a gente faz. Cada exposição durando 4 meses, 3, 4 meses, às vezes mais de uma exposição. A gente tem obra de arte exposta no próprio espaço, né, obra permanente exposta no próprio espaço do CCSP. Então, isso a gente valoriza muito. E, fora isso, tem toda a biblioteca, né, que é aberta ao público todo dia, exceto segunda-feira, nas segundas-feiras. E também é por consulta espontânea. A pessoa vai lá, retira o livro e é dividida, ela é categorizada. Biblioteca de arte, tem a gibiteca, tem hemeroteca, ciências políticas, matemática. Então, nós temos de tudo aqui. E esse é liberado, pode vir, pode ficar o dia inteiro. Você falou dos gibis, gibis também vêm para cá? Agora menos, mas antes sim, porque se eles têm alguma coisa que é muito... A gibiteca tem coisa muito rara também, né? Porque dificilmente alguém vai achar uma gibiteca. E uma gibiteca catalogada, né? Você pode ter lá uma coleção de gibis, mas essa está catalogada, né? Você sabe onde encontrar. Sim, mas eles vêm para cá, sim. Se necessário, vem. E é muito importante a gente falar também, né, já que nós estamos mostrando um lugar que faz o restauro, a conservação de obras, de livros, de incentivar a leitura, que é muito importante para todo mundo. Como ela falou, acessar, ir até as nossas bibliotecas, que são lindas, são enormes, vale muito a pena ir.
porque é importante para todo mundo, né? Ter o acesso à cultura, conhecer escritores maravilhosos que têm grandes obras e tudo que passa por aqui vai estar disponível nesses lugares. Sim, totalmente disponível. Essa coleção bibliográfica, ela é totalmente acessível e eu acho assim, o Centro Cultural com seus 43 anos, não é muito, mas já tem um corpo presente na cidade de São Paulo, né? É uma instituição importante. Desde o seu primeiro momento já tinha sido pensado na biblioteca. Então, ele tem como característica, além da programação, difusão, leitura, acervos, exposição, shows, teatros e o público que vem aqui, né? Porque aqui a gente recebe muita gente diariamente. Os grupos de K-pop vêm aqui dançar, vem ensaiar, tem ensaio de forró, tem senhoras japonesas ensaiando coreografia, então tem um pouco de tudo. E eu acho que o Centro Cultural é o espaço cultural mais democrático de São Paulo. Porque aqui é gratuito, os ingressos para cinema, teatro, show, eles são muito acessíveis. E o espaço é aberto, sem portarias, sem você ter que se identificar, você pode entrar e usufruir. A gente ainda tem horta lá em cima, tem o jardim, que as pessoas tomam sol, se descontraem lá em cima. Então é um espaço bem democrático. O espaço é bem grande, inclusive, né? Nós conhecemos um pouco aqui do espaço antes de vir conversar com a Cláudia, o espaço é bem grande. Agora, daqui a pouco, a gente vai mostrar para vocês o processo, porque a gente falou tanto, né, de como que são feitas as restaurações, mas o povo gosta de ver, eu também quero ver como é que funciona esse processo passo a passo, mas vocês vão ver daqui a pouco, depois do intervalo. Da cidade de São Paulo, eu falei para vocês que eu ia mostrar cada etapa, né, que é feito esse trabalho de conservação, de restauração. E olha só aqui do meu lado, eu vou pedir para o Vini mostrar para vocês, porque olha que peça bonita, muito antiga e também muito importante, porque isso aqui é uma prensa, gente, que é utilizada para fazer a encadernação, para utilizar ali nos livros, né? É uma peça antiga, dá para ver, ela tem aqui algumas rachadurinhas, dá para ver que trabalhou bastante, né? Foi muito utilizada e também é uma peça histórica e muito importante para o trabalho que é feito aqui no laboratório. Agora, falando de processos, que nós dissemos que íamos mostrar para vocês passo a passo, agora é hora de mostrar de fato como funciona. Eu estou aqui com a Débora, muito obrigada, Débora, por falar conosco. Me conta um pouquinho do seu trabalho aqui. Bom, no Arquivo Multimeios, nesse momento, a gente está fazendo a restauração de 6 álbuns do artista Silvio Benedetti. Bom, aqui é a forma como ele chega para a gente. Ele inicialmente está todo encadernado e está desgastado. Aí a gente pega cada folha e vai realizando os pequenos reparos, reforço de bordas, tira os grampos e objetos metálicos. E depois, quando finalizado, a gente realiza o acondicionamento final, que é uma caixa de Crescent com Tyvek. E aqui é como ele fica quando finalizado. Aqui ele está todo pronto, são as páginas completas e a gente guarda e o pesquisador pode ter acesso no futuro e isso só é viabilizado quando é finalizado o processo de restauro e conservação do item. Quanto tempo você leva em média para fazer um restauro desses? Então, em média, 1 mês, por aí. Não dá para estimar com tanta certeza, porque sempre aparecem outras demandas, mas é em torno disso. Quais são os cuidados que você tem que ter com esse papel? A gente já sabe, porque a Débora falou, que vocês não tiram o amarelado, até porque isso tem um valor histórico para o documento, mas como que é feito esse trabalho de conservação, preservação, sem tirar a identidade da obra que vocês estão cuidando?
Bom, a gente usa o papel japonês, que é um papel extremamente resistente, e ele a gente vai aplicando principalmente nas partes faltantes e também na onde precisa ter algum reforço. Então, esse processo, ele é feito que ele é um papel translúcido, então ele não encobre nenhum tipo de informação e também não perde a característica original, porque aqui a gente consegue perceber que ainda mantém os furos, que indica que ele era um fichário, que estava todos juntos e agrupados. Esse é um dos procedimentos que fazemos. Quais os documentos que vocês mais recebem? Por exemplo, esse aqui, ele é o quê? Bom, ele é um recorte de matérias jornalísticas com a temática das artes visuais. Então, a gente recebe muitas fotografias, mas também materiais em suporte papel. Recebe bastante coisa, então, né? Sim, bastante coisa. Eu vou deixar ela trabalhando, porque a gente vai falar com outra pessoa que também trabalha aqui, que é com o Lanza. Ele é responsável pela parte de encadernação, que é uma parte muito importante também das obras, para nenhuma folha sair voando por aí. Lanza, tudo bem? Muito obrigada por falar conosco. Eu quero que você me fale, porque são várias etapas, gente. Ele já me adiantou que são várias etapas, inclusive aqui são baias divididas, né, dos processos. Então, para começar aqui, como começa seu trabalho? Olá, bom dia, obrigado pela oportunidade. O nosso trabalho ele é cheio de etapas, né? A gente recebe atualmente, eu estou cuidando do acervo da coleção da Unida Alvarenga, que acompanha a nossa discoteca. Dentre os discos e outras coisas, também há o material de livros, né? Por exemplo, eu estou cuidando agora de uma série de livros, que está bem aqui na minha mesa, por exemplo. Esse livro aqui fala sobre tradições populares espanholas, é um livro bem antigo, ó, de 1886. Aqui ele já está mais ou menos iniciado, eu comecei a ver, a gente recebe o material, né, verifica o estado dele, e cada material a gente entende o tipo de restauro que vai ser feito, o tipo de trabalho que vai ser feito em cima, porque cada material se comporta de um jeito quando a gente pega para trabalhar esse material. Mais ou menos a gente tem um passo a passo, a gente tem uma etapa de como cuidar desses materiais, desses livros, mas a gente precisa de uma análise também em cada item. Às vezes uma mesma coleção, por exemplo, essa coleção são 10 volumes, mas às vezes uma mesma coleção você encontra materiais que se comportam de maneira diferente, tá? E como que você sabe, como você faz a identificação de qual técnica você vai ter que usar e de acordo com o livro que você, ou outro material que você está fazendo análise? A gente avalia o tipo de papel que ele foi impresso, a gente avalia o tipo de capa que ele está, o tipo de costura, a cola que foi utilizada. Então, tudo isso a gente acaba utilizando, analisando, para só depois, então, a gente iniciar o processo de restauro. É um trabalho bem minimalista, né? Sim, é um processo lento, porque eu tenho ali, se você quiser mostrar, um passo a passo de como que ele é, mais ou menos. Ó, nesse mesmo livro aqui, que é essa coleção. Então, ó, para você ter uma ideia, olha como que ele chega para a gente. É um material que chega bastante danificado, ó, tá vendo? Ó? Então, a gente vai analisar. Por exemplo, eu não vou conseguir restaurar isso aqui porque já é uma reencadernação, né? A encadernação original seria essa. Esta já foi uma reencadernação que foi feita, então não é necessário a gente manter este material, a gente pode refazê-lo. Então, o que a gente analisa o material? Tira, né? Retira essa capa que foi feita, faz a limpeza, tira tudo o que for necessário, faz restauro nas páginas com papel japonês, o que for necessário a gente prepara esse material, limpa, né, o corte do livro e retira excesso de cola da lombada e aí a gente recomeça a fazer aqui, ó. Agora, você me falou desse papel japonês, a Cláudia falou também, a gente que não entende. Qual que é a função do papel japonês na obra? Ele serve para você juntar, né, para você emendar ou reconstituir partes faltando do documento. É uma folha que vai ali no local e faz... Sim. Ele completa o que está faltando. Sim. Por exemplo, ele tem aqui um pedacinho aqui, ó. Então, é uma folhinha bem fininha, tem algumas gramaturas. E aí a gente utiliza o CMC, tá? Que é a gente dilui, é um pozinho. E os dois materiais juntos, a gente vai colando e
retificando o que precisa ser retificado de páginas, por exemplo. E aí, quais as próximas etapas? Aqui seria o quê? O recebimento, né, que é como eu mostrei daquele outro livro. Então a gente recebe o livro, ó, ele vem assim, ó, solto, né? Então a segunda etapa, a limpeza, que aí a gente utiliza várias ferramentas, pincéis, às vezes o bisturi, depende do que é necessário. É quase uma cirurgia no livro, né? Praticamente. Aí vem a parte do restauro, propriamente dito, onde a gente faz a emenda de capas e tudo mais. E depois, lembra que a gente tirou a capa de lá. Então, a gente refaz uma capa nova, né? Com os materiais que nós temos aqui. Esses papéis, inclusive, né, marmorizados, foram feitos aqui também. A gente utiliza esse material para recriar, né, a capa que vai ser utilizada. Aqui, por exemplo, seria como se fosse o livro, né? Aqui é só um caderninho, mas é como se fosse o livro que já foi tratado, limpo, tem uma folha de guarda que foi colocada e depois ele vai ser colado junto à capa e ser devolvido à biblioteca. Agora, essas capas, existe algum manual do que pode ou não ser feito? Vocês que decidem, eu vou colocar, por exemplo, essa capa verde porque tem a ver com o tema ou porque eu achei bonito. Existe alguma norma de como devem ser feitas essas capas? Existe uma norma, a gente utiliza um bom senso, sobretudo, né? Mas a gente tenta verificar o próprio material em si, as cores que a capa original já apresenta, então a gente sempre tenta ir por este lugar, né? E aí depois que a gente junta essas capas aos cadernos, a gente faz a gravação dourada, né? No equipamento que está ali, que também é um equipamento bastante antigo, e aí você tem o resultado final aqui, ó, que é um livro que foi encadernado, foi feito o restauro dele, foi colocada a capa e foi feita a gravação aqui em dourada. A gravação é como se fosse prensada também. Sim, é uma máquina que prensa com calor, você tem o foil e aí ele fica dourado. E esse processo da fabricação das capas, você disse que elas são feitas aqui. Qual que é o processo dela? A escolha do material? Existe uma equipe que é destinada para fazer esse processo? Sim, hoje a gente trabalha aqui com alguns encadenadores, eu sou um deles, né? Nós temos o Raul também, o Danilo também faz encadernação. É um processo, assim, demorado, porque, como eu te falei, ele tem várias etapas, mas é um trabalho bem gostoso de ser feito, ele é bem relaxante também. E faz quanto tempo que você trabalha aqui? Só 18 anos. Gente do céu, metade do que eu tenho de vida. Pois é. E como que é para você fazer um trabalho que é um trabalho muito importante, como eu já tinha falado com a Cláudia, de conservação da história que nós temos, não só do nosso país, de outras culturas. Como que é para você? Porque deve ser muito gratificante você fazer parte desse trabalho, saber que você contribuiu para preservar a história, preservar o nome de um escritor, de um escultor. Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu sou historiador, então, para mim, a história é algo que faz parte, né, da minha vida. E trazer a história e disponibilizar a história para as pessoas e para as gerações que vêm depois, eu acho que é um trabalho que chega a ser até mágico. Veio para o lugar certo, né? Historiador cuidando de livro, uniu, funcionou. Perfeito. Obrigada, viu, Lanza? Vou deixar você também trabalhar, porque tem mais processos, a gente vai continuar andando por aqui, porque a gente vai para o outro lado agora, mostrar uma outra etapa. Eu vou até perguntar aqui para a Cláudia. Cláudia, o que a gente vai acompanhar agora? Olha, dentro das etapas de conservação, a gente tem que respeitar os processos. O primeiro processo, que já foi dito antes, é a identificação, um laudo de conservação, a higienização e depois pensar em pequenos reparos, em banho, em acondicionamentos, em reconstituições de suportes. São várias etapas. Então, essa sequência a gente consegue fazer em cada item. Este processo que a Larissa, que é a conservadora, ela está fazendo, é um banho numa partitura. Por quê? Porque essa partitura ela estava muito acidificada. Isto é,
além da sujidade, a acidez no documento, ela não permite que a cola tenha aderência no papel. Então, tudo que a gente fizer, ela não vai servir. Então, a gente dá banho, só para vocês terem uma ideia, aqui ó, é um pH dela, né? A gente faz a medição de pH, estava super ácido. Esse é o primeiro banho dela. Então, a água sai bem amarelada, a sujeira sai bem... a gente consegue ver a olho nu, né, a sujeira. Lógico, a gente faz um cálculo de pH para deixar mais alcalinizada a água e para o material ter uma certa resistência. Aqui é o segundo banho, e aí aqui a água já melhorou um pouquinho, e agora ela está no processo do terceiro banho. Depois disso, o material é secado, né, a gente põe numa secadora, deixa ele secar, faz uma reencolagem, porque todo o material, o papel, ele tem uma pequena resina, e se a gente não faz isso, ele fica endurecido, tipo um craquelado, sabe, um biscoito duro, ele fica assim. Então, a gente a gente tem que fazer a reencolagem e depois já vai para os processos de restauro, de conservação. E todo o papel passa por essa etapa? São somente documentos ou os livros, as folhas também acabam passando por essas etapas? Tudo depende, porque antes disso a gente tem que fazer testes de solubilização. Às vezes não é possível, a água vai solubilizar uma assinatura, ela vai dissolver, né? Como se fosse dissolver uma assinatura, um carimbo, algum outro registro escrito. Então, a gente não pode, não é tudo que vai para banho. E não vai mesmo porque alguns não têm necessidade, entendeu? A gente olha, quando a gente olha um documento, a gente fala, não, esse precisa. Mas a maioria não. A maioria a gente trata. Livros também vão para banho, mas você tem que desmontar o livro inteiro, né? Não vai capa, tudo assim, não. É folha por folha. Folha a folha. E quanto tempo demora esse processo? Tem um tempo que tem que deixar em cada uma das etapas? É um processo demorado? É um processo mais rápido? Não, é um processo rápido. A gente, às vezes, faz o aquecimento da água, né? Que é para poder... a água quente, ela age como um catalisadora, né? Ela acelera o processo. E mais ou menos de 10 a 15 minutos para cada banho. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque ela está fugindo, mas ela não vai fugir de mim, ela vai falar um oi. Tudo bem? Oi, tudo bem? Qual que é seu nome? Larissa. Larissa, como que é para você trabalhar aqui? Me conta um pouquinho do seu trabalho. Porque a Cláudia falou, mas agora a gente vai falar com quem faz o processo. Olha, eu entrei no Centro Cultural há 4 anos como estagiária. Hoje eu trabalho na conservação. Então, eu acho que desde o início, desde sempre, foi um processo muito desafiador. Eu acho que na rotina a gente tem muitos desafios, a gente vê muitas coisas diferentes. Nunca é um trabalho monótono, se eu posso dizer assim. A gente encontra muitos materiais diferentes, a gente lida com muitas coisas diferentes e lida também com o fato de que nem sempre a gente sabe o que dá pra, né, o que dá para fazer, mas a gente tenta fazer o nosso melhor aqui sempre. Agora eu pensei, existe algum caso que é caso perdido? Existe, sempre existe, mas eu acho que, de uma certa forma, a gente ainda pode manter o que temos ali de informação, né? A gente tenta manter pelo menos a existência dele. Obrigada, viu? Agora a gente vai para o outro lado, porque a gente já passou aqui por algumas baias, mas tem mais um processo ali do outro lado que está sendo feito, um processo de restauração. São muitas etapas, né? Como eu falei para vocês, a Cláudia explicou. Aqui, ó, inclusive, eu vou pedir para o Vinícius mostrar, ó, tem muito maquinário, são máquinas que são utilizadas nesse processo, né? Então tem as prensas, como o Lanza falou, que são utilizadas para colocar ali as letras, né, o título do livro. Então elas são prensadas nessas máquinas, são máquinas antigas que trabalharam bastante, a gente percebe, mas que são muito utilizadas no processo do dia a dia desse trabalho tão importante que é na conservação desses materiais históricos dos livros, né? As artes, as obras de artes, elas são feitas de outra forma, não utilizam esses maquinários, mas são obras importantes para utilizar. E agora, eu estou indo aqui para o outro lado,
para mostrar mais uma etapa para vocês. Eu vou pedir de novo o auxílio da Cláudia, porque a Cláudia é quem entende, né? Eu estou aqui só para levar para vocês, para fazer as perguntas do interesse de todo mundo, mas é claro que a gente precisa da ajuda da Cláudia para entender cada processo. Cláudia, o que está sendo feito aqui? Aqui é o seguinte, essa coleção é a coleção de arte da cidade. Então, são de obras de arte. Não, nós não temos, por exemplo, documentação, como tem o arquivo multimeios, nem os livros. Então, são obras de arte. Aqui, a Ana Clara, nossa estagiária, o que ela está fazendo? A gente está fazendo higienização das obras. Então, a gente retira, aqui, ó, a gente retira da reserva técnica, traz para o laboratório e a gente faz esses processos de higienização. Aqui dá para ver bem, né? Como estava e como está ficando, né? Então, assim, não é que, eu desço, acho já. Não, a gente está num ambiente que é a cidade de São Paulo, que é poluída. A gente está na 23 de maio, né? Que tem muito fluxo, então a sujeira ela acumula mesmo. Fora que o próprio material utilizado, né? Porque a gente sabe que na nossa casa as coisas pegam pó, é natural, acontece do próprio ar. Aqui, por exemplo, ela está usando o primeiro solvente, o solvente universal, que é a água, né? E se não sai com a água, a gente vai tentando outros produtos. Um álcool a 50%, a 30%, um detergente neutro, uma água ras neutra. E tudo isso são os processos. Então, a gente nunca começa a fazer por um químico muito forte, entendeu? É sempre do mais simples e aumentando, porque o risco químico, ele pode agir na tela, mas para isso a gente também faz todos os testes. É isso que eu ia falar, porque justamente são materiais mais neutros para eles não agirem e não acabarem tirando a pintura, não acabarem alterando, né? Olha, às vezes acontece, por exemplo, desta obra, a parte verde não é solúvel à água, mas a laranja é. Entendeu? A cor laranja amarelada é. Então, eu já não posso passar água na cor laranja. Então, os testes não é só feito em um canto, é feito em todas as cores, em todas as tintas, para a gente saber realmente o que pode e o que não pode ser utilizado. É um processo realmente muito detalhado e muito trabalhoso, né? A gente, quando fala em restauração, a gente sabe, mas eu falo por mim mesma, a gente não imagina que dá tanto trabalho, né? Que é um trabalho, assim, de formiguinha, porque você tem que fazer etapa por etapa, parte por parte e com muita atenção, com muito cuidado para você não alterar a obra original. E veja que, assim, não pode ser um trabalho rápido. Né? Você não pode acelerar o processo, você não pode vir com uma bucha, uma esponja. Não, você tem que respeitar o processo, você tem que respeitar a materialidade do suporte, isto é, o quanto que ele aguenta você fazer a força de, né, a tensão de limpeza. Então, tudo isso é importante a gente levar em conta. Às vezes, a gente fala, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E é uma construção de decisões. Entendeu? Então, a gente sabe o que fazer, mas sempre a gente vem e fala, não, vamos tentar tal coisa, vamos tentar. É um trabalho conjunto, isso que eu acho importante, porque a gente acaba tratando um patrimônio público, uma extensão enorme de itens, quase 2 milhões, eu já falei isso. Então, para a gente é muito importante que as coisas sejam bem feitas, e extremamente bem feitas. E tem que gostar muito do que faz, né, Cláudia? Porque, assim, é um trabalho muito bonito de se ver, é um trabalho realmente, é de se respeitar quem faz um trabalho desse, porque você está trabalhando ali com a história, a gente olha, né, são obras bonitas, são trabalhos bonitos, e é um respeito muito grande, muito respeito por você e por todos os artistas, que são artistas, não deixam de ser, que trabalham aqui cuidando da nossa história, e tem que ter muito amor, muito zelo pelo que faz, porque não é qualquer um que vem aqui e fica ali, ó, limpando do ladinho, pedacinho por pedacinho, não é qualquer um que faz isso, não. Não, não é mesmo. A gente tem muito orgulho do nosso trabalho aqui. É um trabalho que a gente tem um prazer de fazer, porque mesmo as meninas que entraram mais recentemente, estagiárias, as pessoas que nunca ouviram falar no que a gente, né, do nosso trabalho, mas é um trabalho de grande satisfação, muita satisfação.
E aqui todo mundo trabalha, todo mundo faz um pouquinho, né? Porque, ó, é estagiária, mas está trabalhando, está colocando a mão na massa. Todo mundo, todo mundo. Não tem como. Se você pensar que nós somos uma equipe reduzida para esse volume, não tem como não fazer. Todo mundo tem que fazer e bastante. Inclusive, eu vou perguntar para ela também, né? Eu vou ter que falar a cara. Tudo bem? Qual que é seu nome? Ana Clara. Ana Clara, tá gostando do estágio? Tá gostando do seu trabalho? Sim, com certeza, estou aprendendo muito. E como que é para você participar, estar aqui no dia a dia, ajudando a cuidar da história de patrimônios culturais da nossa cidade, do nosso país, até de outros países lá, quem sabe? É muito gratificante, eu me sinto muito honrada em estar aqui, em fazer isso. É muito cuidado, mas eu fico muito feliz que a Cláudia confia em mim para ajudar com isso. Parabéns pelo trabalho, viu? Cláudia, eu falei de obras internacionais sem saber, porque vem obras de outros países para cá? Para cá é mais difícil, a gente mais empresta do que recebe, né? Então, por exemplo, a gente tem uma coleção a gente tem quase todos os desenhos originais da Tarsila do Amaral referente ao livro Pau Brasil do Oswald de Andrade. Então, essa coleção é muito importante. As obras são de 1923, então é uma relíquia, né? Então, essas obras são muito emprestadas, as obras modernistas, como Flávio de Carvalho, de Cavalcante, então também são bastante solicitadas. E como que é esse processo de emprestar os livros para fora? Existe alguma lei, alguma norma de como que tem que estar o estado do livro? Ou eles têm que fazer um pedido para algum lugar específico? Como que é o processo? Não só de livro como os outros itens, a gente acaba... eles fazem uma consulta, né? E a gente vê a disponibilidade, tanto de alguma outra exposição como estado de conservação. E a partir disso tem um processo burocrático, né, da prefeitura, que eles têm que corresponder, né, com as documentações. E para sair é feito laudo, transportador especializado em obra de arte, alfândega, faz todo o processo até o desembarque em outro país. E esse processo, ele é o mesmo, tanto para quem vai emprestar em outros países, quanto outros arsenais aqui do próprio estado, do próprio país? Não, para cá é mais simples. Para fora requer um pouquinho mais de cuidado, né? Porque a gente não vai estar perto, né, do objeto em si. Mas para o Brasil, para São Paulo, é mais simples. É mais simples assim, são todos esses processos, mas é um pouco menos demorado, vamos dizer assim. Outros estados, então também podem pegar emprestado? Sim, qualquer estado, Recife, Rio de Janeiro, a gente já emprestou bastante. Bom, mais um pouquinho aqui de história, cultura para vocês. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Nós seguimos aqui no laboratório de restauração, né, aqui com a Cláudia, para mostrar mais algumas etapas para vocês, porque nós já mostramos algumas coisas e como vocês podem ver, não acabou, são muitos processos, são muitas etapas, até que o livro esteja prontinho para voltar para a biblioteca ou para o seu local aí da onde foi tirado. Cláudia, o que a gente vai mostrar agora? Agora a gente tem esse acervo que é do maestro, né, Martin Baron Wieser, que ele é a partir dos anos 30, né? Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, esse conjunto já foi identificado pela pesquisadora, né, que consegue fazer a catalogação de música nesse caso, né? Então ela faz toda a identificação,
e o material vem assim para a gente, né? A partir daqui, a gente faz todos os processos que eu já falei. A gente higieniza, faz pequenos reparos, faz reconstituição de suporte, rasgos, tudo que tiver, que contém algum dano, a gente faz o reparo, né? E depois disso, o que, que a gente faz? Aqui, elas já estão tratadas. Então, o que, que a gente faz? Depois da higienização, os reparos, a gente passa a informação para um papel neutro que não vai migrar acidez para o documento, então toda a identificação fica preservada, e a gente faz um acondicionamento de folha de poliéster, né? Então, isso acaba aqui facilitando, porque quando você vai consultar, você não põe a mão no documento, você põe a mão no poliéster, que é um tipo plástico e que protege o documento, além de ser cristalino. Então, você consegue ler tudo o que está no documento. Só para as pessoas entenderem, o que, que é esse acondicionamento? Acondicionamento é aquilo que você vai guardar o seu produto. Por exemplo, você tem um arroz, você vai acondicionar num pote, entendeu? E o pote é guardado no armário. Então, esse é o processo. Então, aqui, como o livro vem, aqui como ele é tratado, e a caixa é o acondicionamento, né? Então, depois a gente tampa, identifica e está acondicionada. O outro tipo, eu vou mostrar umas outras características de material que a gente recebe, só um minuto. Ela vai pegando aqui, enquanto ela pega, eu vou falando com vocês, porque inclusive ali atrás ela vai pegar, tem uma batuta que é do maestro, aquele instrumento utilizado para coordenar uma orquestra, tem também, e passou por restauro também? Não, restauro não, ele estava em perfeito estado, ele só foi higienizado. Muito bonito, né, gente? Mas só para vocês terem uma ideia, essa caixa aqui é a caixa de acondicionamento de alguns objetos pertencentes ao maestro. Então, o que, que a gente faz? A gente faz uma higienização, uma identificação, e o número de tombo, ele é costuradinho, bem delicadamente, no objeto, que é para você não perder, não ter desassociação de acervo. É um material muito bonito mesmo, né? Como a gente consegue ver. E o que são os outros materiais que estão aqui juntos? Os outros são placas comemorativas. Olha, então aqui a gente também tem, né, a placa, a identificação, a gente tenta preservar o máximo de originalidade sem ter interferência, mesmo se tiver, por exemplo, aqui a gente tem uma área em que esse tecido ele está oxidado, mas não há necessidade de tirar esse tecido e fazer um tratamento porque ele está em perfeito estado. E aqui ao lado? Isso daqui é um marca-livros, né? E também tudo é em homenagem ao maestro. E o que eu queria mostrar é que às vezes a gente tem esses fios de algodão e eles servem, justamente eu vou mostrar no outro, para a gente poder, aqui também são documentos, para a gente poder levantar o documento sem danificar. Então, o lacinho, ele é importante nesse caso, porque a gente consegue manusear sem danificar, né? Então, a gente pega aqui, e daí, por exemplo, eu vou mostrar esse passaporte, que é um documento pessoal, né? Então, o passaporte também foi revestido com uma capa protetora de poliéster, e como ele tem vários carimbos, né? Tintas, carimbos, fotografias, ele é interfolhado de papel neutro para uma inscrição não migrar para outra página, né? Então, também tem esse cuidado interno dele, né? Da gente preservar para um carimbo não passar de uma página para outra, a gente faz uma interfoliação de folha neutra.
Esses documentos que vão para cá, eles são de alguma pessoa em específico? Como que faz para trazer estes documentos? É alguém que precisa de uma restauração, alguém que precisa desse cuidado? Como que é? Não, não, nunca a gente recebe coisa de fora. Como eu já disse, é sempre acervo pertencente ao Centro Cultural. Então, esse acervo é tombado. A família doou para o Centro Cultural. A partir desse momento, ele é incorporado ao nosso acervo. Depois que ele recebe um número de tombo, né, que garante a sua legitimidade ao CCSP, ele é tratado. Então, no acervo tem inclusive documentos. Muitos. Temos. Temos documentos, obras de, como eu disse, né? De tudo um pouco a gente tem. Mas é uma grande satisfação, porque além, a gente viu, né? A gente passa por um processo de ensinar as pessoas que estão chegando, e elas também têm esse cuidado, esse olhar criterioso para tratar as coisas. Então, sim, a gente sempre vai tratar tudo de maneira muito consciente e de acordo com todas as normas estipuladas de conservação. Eu vou mostrar mais uma coisa para vocês. Acabou de chegar uma tela ali atrás. É isso que você vai mostrar. Não é uma tela. Me enganei. É uma caixa bem grande, inclusive, que eles estão abrindo. É um quadro, gente. Tem um quadro ali dentro. O Vini está mostrando para vocês. Acabou de chegar. Acredito que é o quadro que a Cláudia vai mostrar para a gente. Ela vai trazer até aqui, para a gente conseguir mostrar para vocês um pouco mais do passo a passo de como é feito esse trabalho nas obras, como nós falamos e mostramos aqui para vocês. São livros, são cadernos, são obras de arte, são esculturas. Muito trabalho é feito aqui, então, para preservar essa história, né? São muitas histórias contadas, muitas histórias preservadas de pessoas, de artistas, inclusive grandes escritores brasileiros, escritores internacionais. E olha que quadro bonito esse que ela está colocando ali, para vocês verem. Um quadro muito bonito, o Vini estava mostrando aqui para vocês. O que é esse quadro? Esse quadro aqui é de um artista, o Dinilson Júnior. Ele faleceu, deve ter uns 10 anos. Ele era um dos precursores do grafite no Brasil, em São Paulo, principalmente, muito atuante. E aqui é um tipo de obra embandeirada, né? Que a gente põe os frisos, né? Esse material metálico para suspender a obra. O que eu queria mostrar aqui é justamente o nosso trabalho. A gente faz a proteção, a gente faz a caixa manualmente, coloca essa espuma de polietileno, faz o encaixe, né, do varão que vai segurar a obra e faz a tampa. Então, a gente garante que está totalmente protegido. A caixinha. Ela vai trazer aqui agora uma outra caixinha. Tem vários tamanhos, como vocês podem ver. Tudo aqui é muito bem cuidado, tudo é muito bem preservado. Tem toda uma estrutura para preservar o material, para cuidar do material que passou por um trabalho ali manual, né? Teve todo um cuidado para ele ficar ao bom estado. Aí eu vou pedir só para ela trazer aqui, Cláudia, para eu conseguir te deixar explicando. A que a gente faz para a obra, e aqui é a obra em si. Que eu peguei o mesmo artista só para vocês terem referência, que ele fazia um álbum de colagem. Então, isso tem que ser respeitado. Ele colou, ele construiu essa obra aqui, que eram de reportagens ou de obras que fazia sentido para ele, e depois foi tombado para a gente, né? Foi doado para a gente. Então, a gente respeita, mesmo que aqui era uma colagem que ele retirou, então está a marca da colagem, a gente não tenta subtrair, e aí fica todo o registro, né, de como ele pensava, né? Ele fazia uma catalogação, e é meio... né? Tem de tudo, de matéria jornalística, pôster, colagens, coisa que ele escreve. Ele era um catalogador, enfim. Perfeito, eu quero agradecer muito a Cláudia, a toda a equipe aqui do Laboratório de Conservação e Restauro por esse trabalho bonito que é feito, que preserva a nossa história.
cuida com muito carinho, com muita atenção de obras antigas, obras atuais, para que vocês possam ter acesso à cultura de qualidade e a bons materiais. Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço, Natália, agradeço todo o empenho da equipe de vocês em estarem aqui com a gente hoje e de poder externar o nosso trabalho e mostrar o quanto a gente respeita e é grato por tudo que a gente consegue fazer e aprender. Nós vamos ficando por aqui, então, até a próxima.